A gente recebe aqui a psicóloga, a doutora Solange Guastaferro. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que nos assistem, né? Vamos tomar o nosso café? Isso. Papo com café sempre é melhor, com né? a senhora, melhor ainda, hein? Doutora, é um momento que exige uma atenção, um engajamento de toda a família, porque o jovem está lá, eu preciso passar, se cobrando muito, estudei tanto, fiz tantas horas de cursinho, fiz matéria isolada e mesmo assim ele ainda fica com aquela ansiedade, o que é normal, porque são jovens de 16, 17, já se organizando aí, né, para escolhendo uma profissão. E como é que os pais, como é que os avós, como é que a família pode ajudar nesse momento tão delicado e difícil? Bom dia, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Então, nesse momento, não é, a gente tem que riscar aí do dicionário a palavra pressão, né? Não é o momento da família pressionar esse estudante, esse jovem, né? Porque ainda são muito jovens, ainda não têm uma maturidade emocional ainda muito grande para lidar com a ansiedade, né? Ele já se pressiona por natureza, né? Então, uma das coisas importantes é não ter pressão, né? Ajudar no que for preciso, né? Estar disponível para esse jovem. Não é o momento de questionar a escolha da profissão, né? Não é o momento. Esse momento agora é a reta final, então não pode questionar. Deixa o jovem escolher o que ele tem habilidade, o que ele vai se sentir seguro para escolher como profissão. Então isso é a família é muito importante nesse momento, muito. O filho que chega em casa, ou o neto, ou o sobrinho, ou o amigo, ou o vizinho, que chega angustiado. Poxa, passei o dia todo, hoje teve o aulão lá do meu cursinho ou da minha escola, para quem está nessa reta final aí do terceiro ano, e fica sobrecarga, né? Do pai, da mãe, do vô, da avó, querendo saber o que é que você viu lá? E aí, vai dar certo, não vai? Tirar essa pressão, a senhora falou que é fundamental, né? É dessa forma que a gente só pode ajudar dessa forma? Isso. E apoiar, né? Assim, ajudá-los. Eles são ainda muito imaturos, né? Então, ajudá-los em algumas orientações. Por exemplo, é importante dar um detox digital nesses últimos dias, né? Porque na internet sempre tem comentários maldosos, infelizes, né? Então, o jovem ainda é suscetível a isso, né? Existe uma pesquisa que 13% dos jovens já passaram por alguma situação difícil dentro das redes sociais. Então é procurar evitar, né? Ficar um pouco distante disso nessa semana. O que é que o pai, o avô, a avó diz lá para o garoto dentro de Então casa? vamos fazer outra coisa, né? Revisar a matéria é importante? Mas é muita coisa, né? Nesses últimos dias, hoje já é quinta-feira, então dá uma relaxada, né? Fazer alguma coisa mais light, assistir uma série, assistir um filme. Fazer uma caminhada na praia, né? Porque não dá, pode revisar alguns pontos importantes, sim, né? Mas entre hoje e amanhã, né, que começa já esse fim de semana, dá uma relaxada, é fundamental a saúde mental. Muito mais do que um plano de estudo, é fundamental você ter controle emocional, né? Doutora, eu tenho certeza que tem pai ou responsável, um avô, uma avó, um tio, tia, deve estar em casa assistindo agora dizendo: eles estão falando lá de Enem, mas eu queria que meu filho fizesse medicina e ele quer fazer direito. Ou eu queria que meu filho fizesse direito e ele quer fazer jornalismo. Eu queria que ele fizesse arquitetura, mas ele quer fazer odonto. E a senhora falou que não é hora de pensar em profissão agora. Deixa primeiro ele fazer o exame para depois você entrar nessa discussão. E também a gente não pode interferir, né? Eu penso que pai e mãe devem dar sempre o direcionamento que ele deve escolher uma profissão. Mas assim, não adianta falar assim, eu quero que meu filho seja médico, você vai ser médico, e aí a pessoa tem um acidente e ao ver sangue desmaia, o jovem desmaia com sangue. Aí não vai ser um bom, né? Não tem como ser. E se tiver em dúvida, isso acontece também, Douglas, às vezes o jovem tem muita dúvida do que escolher, do que decidir fazer. E aí procurar ajuda profissional, uma orientação profissional. Então, o responsável pode cuidar disso, né, que está assistindo aqui, dizer: olha, depois a gente vê, você vai conversar com a psicóloga, porque tem aqueles testes lá. Isso, que a gente ajuda com alguns testes de orientação profissional, que a gente chama, né, mediante a personalidade do jovem, qual a profissão que cabe mais àquela... É o teste vocacional que chama. Isso, hoje a gente chama de orientação profissional, mas é um teste vocacional, são uma bateria de testes, né, onde mediante a personalidade
personalidade do jovem, a gente vai colocar assim quais as áreas mais importantes que tem a ver com a personalidade dele. Então, né? uma coisa de cada vez. Primeiro você faz o exame Isso. nacional, torcer para se dar bem, depois você vê lá com a família e diz, olha, é isso que eu quero e ponto final. E a se não chegar a um família, acordo, porque os fazer o quê? pais também ficam muito ansiosos, né? Então os pais têm que cuidar da sua própria ansiedade para não passar isso para os jovens, né? Eles já estão pressionados, já tem essa pressão em cima Natural. dele, natural. Só que o adulto dessa história são os pais, então eles também devem contar assim nesse momento como foi a história deles, como eles prestaram vestibular antigamente, como que era, E né? até contar se passou de primeira ou não, para tirar essa pressão, né? Para tirar essa pressão, né? Doutora, para a gente fechar, se a senhora pudesse dizer uma palavra, uma frase para quem nos assiste agora e tem um parente, um filho, está dentro de casa lá que vai prestar o Enem no próximo domingo. Aliás, são 2 domingos, né? Esse agora e o outro. próximo. O que era que a senhora diria? Então, eu digo assim, não coloque pressão, proporcione que você está lá perto. Não fica pressionando, vai estudar, vai não sei o quê. Eu estou aqui, se você precisar de mim, né? Orientar esse jovem a fazer uma alimentação leve, né? Antes do Enem, fazer uma caminhada, assistir um cinema, alguma coisa assim, muito leve. E ajudar esse jovem a ter esse equilíbrio emocional, que é muito, mas muito importante na hora da prova. Valeu. Doutora, muito obrigado, um beijo. Semana que vem não esquece, agenda lá para a gente voltar a tomar nosso café aqui especial. Com certeza. E boa sorte, né, aos que vão prestar essa prova tão difícil. Boa sorte e que tudo dê certo. E um ótimo final de semana para todo mundo. Tchau! Tchau, doutora. Beijo, até semana que vem.